Olá, seja bem-vindo à nossa jornada de leitura bíblica Mostra-nos o Pai. Hoje é o dia 21 de 260. E estamos no nosso cronograma. Para hoje é Gênesis, capítulo 44 e 45, e também para reflexão, Provérbios, capítulo 11, versos do 14 ao 31. Mas vamos continuar aqui na saga, entendendo a história de José. No capítulo 45, a partir do verso 1, nós lemos: A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Isso que eu chamo de escândalo. Mas entendendo o contexto, né? Então, a gente já viu que a primeira vez que os irmãos se apresentaram a José, José ali, vendo os irmãos diante dele, a ferida voltou para o seu coração com força. Por quê? Porque ela nunca havia sido curada. Então agora José precisava lidar com o seu passado, precisava lidar com aquelas pessoas que o torturaram, né? Praticamente o torturaram, sim, jogaram, né? E tudo mais, como os irmãos mesmos disseram, que ele implorava pela vida dele, os irmãos venderam ele como escravo, ou seja, fizeram dele um objeto. E ali ele afronta os irmãos que não sabiam, os irmãos não reconheceram José. Um fica preso, que é Simeão, os outros voltam para Canaã. Mas a fome continua e os irmãos voltam, agora com Benjamim, o seu irmão caçula. O irmão Benjamim, que era irmão de José, da mesma mãe e do mesmo pai, ou seja, filho de Raquel também. E ali, José mais uma vez põe os irmãos à prova, né? Achando um jeito de colocar Benjamim ali para ficar preso também. E os irmãos intercedem muito pela vida de Benjamim, falando do quanto o pai sofreria, morreria se o Benjamin ficasse ali com ele. E é essa altura do campeonato que José já não aguenta mais. Então, assim, nesse processo de José, ele estava testando o coração dos irmãos para saber, também ali estava, né? Fazendo com que os irmãos sofressem, mas eu creio, né, por toda a integridade de José, que ele também queria ver onde estava o coração dos irmãos. Será que esses irmãos também mudaram com o passar dos anos? Porque José também mudou. Mas também foi importante, entre uma coisa e outra, José entender o plano maior do Senhor. Porque eu acredito que José o tempo todo se lembrava dos sonhos que ele tinha. E se não fosse, se não acontecesse tudo que tinha acontecido, como que a terra seria alimentada? Então, José, ao discernir tudo isso, ele finalmente se revela aos irmãos. E ali, naquele choro, onde ele chora tão alto que chega ao palácio do Faraó, finalmente a cura se completa. Que é quando ele realmente perdoa os irmãos, é quando finalmente ele se rende completamente ao plano soberano do Senhor para tudo o que havia acontecido, para ele e para os seus irmãos. Então, capítulo 45, eu amo esse passo a passo. Mas ainda no capítulo 45, nós continuamos lendo, verso 3. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento.
Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ah, que coisa linda quando nós olhamos para trás e vemos, de fato, a soberania, o amor e o cuidado de Deus em todos os sentidos. Você precisa entender que o milagre, ele não para em você. O Senhor faz o milagre em você e através de você. E agora, José, depois de toda essa jornada, então, né, eu gosto de ficar fazendo conta, né? Então, se já haviam passado 2 anos de fome, então foi nesse período de 2 anos que os irmãos vieram, foram a primeira vez, foram, voltaram e já era a segunda vez, num período de 2 anos. Como o Senhor trabalhou no coração de José neste tempo. Os irmãos não entendiam por que que, de repente, o governador do Egito estava tão interessado na sua família, chamando eles de espiões, e José ali falando: Ah, agora eu vou fazer vocês sofrerem. E como o Senhor trabalhou na vida de José, ministrando ao coração dele, falando: José, eu estive com você o tempo todo. Você foi bem-sucedido, mesmo escravo, mesmo presidiário, e agora você é governador. Deus certamente, com certeza, revelou ao coração de José o plano completo ao fazer ele lembrar do, dos sonhos quando ele teve, quando tinha 17 anos. E agora, então, se a gente faz as contas, vamos fazer conta. Ele tinha 17 quando ele foi vendido como escravo. Ele tinha 30 quando se tornou governador do Egito. Se passaram 7 anos de fartura, então 37 anos. Agora mais 2 anos de fome. Então José já tinha ali seus 39, 40 anos. E só foi ali, no auge dos seus 39, 40 anos, que ele entendeu por que que tudo aconteceu. E isso é maravilhoso. É daí que vem a cura completa. O Senhor não nos explica os detalhes enquanto estamos dentro do processo, porque nós precisamos aprender a nos submetermos com obediência, com integridade, com um coração voltado para Deus. Você acha como que José se desenvolveu? José se desenvolveu ouvindo os milagres da história, da família dele. Quem foi o bisavô de José? Foi Abraão. Abraão que gerou Isaac, seu avô. Isaac gerou Jacó, seu pai. E agora, José? Então, nessa fase, Deus se revelou pessoalmente a José, falando: Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, mas agora eu sou o seu Deus, olha para mim. E por isso que ele consegue falar: Deus me enviou à frente de vocês. É o meu Deus. Eu sei quem ele é, porque agora eu entendo o todo. Então, meus queridos, se você se submeteu ao Senhor em amor, em obediência, com integridade de coração, independente das feridas que todo esse processo tenha te causado, de novo, com certeza foi muito difícil, é só a gente ver os nomes que José dá para os seus filhos, Manassés e Efraim. O Senhor me fez esquecer toda a casa de meu pai, dor, ferida. Quanto sapo ele estava engolindo, quanta coisa difícil ele deve ter passado, quantas noites chorando, falando: Senhor, eu quero voltar a ver o meu pai, eu quero sair daqui, eu quero sair deste lugar. E Deus permanecia com ele lá. Mas agora ele tem a oportunidade de ter realmente as suas orações completamente respondidas. Por quê? Porque se ele não toma, se ele não olha, ele não se submete à soberania de Deus, entendendo o plano completo de Deus, mas se nesse momento ele se revolta contra Deus, que é o que muitos fazem, achando que Deus é ruim,
achando que Deus poderia ter feito diferente, né? Então, né, tem gente que acha que sabe mais do que Deus, como devem ser feitas as coisas. Mas agora, ele não teria visto o seu pai. Ele não, porque ele obedeceu, porque ele conhecia Deus. Agora, finalmente, ele consegue chorar, colocar toda aquela dor para fora e reconhecer que o melhor que poderia ter acontecido foi exatamente como aconteceu. Essa é a diferença de quem se submete ao Senhor. Essa é a diferença de uma pessoa que permanece na justiça de Deus. Só uma pessoa que realmente anda com o Senhor, mesmo depois de passar por tanta diversidade, consegue falar: foi Deus que fez tudo isso, não foram vocês. Vocês foram instrumentos de Deus para que tudo isso se cumprisse. Continuando, verso 9. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. E então se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Que coisa linda! Que coisa linda quando nós entendemos. Esta é a soberania de Deus. Deus, ele nunca vai fazer do jeito que você quer que ele faça. Deus deu um vislumbre para José do futuro, com aqueles 2 sonhos, né? E com José nós aprendemos que quando um sonho ele é semelhante, se repete assim, um atrás do outro, como foi com José, é porque está o quê? Perto de acontecer. Aí você fala, mas demorou 20 anos. Ué, mas ele foi praticamente vendido na semana seguinte, pelo desenrolar da história. Senão a Bíblia não citaria assim com tanto foco o fato dele ter 17 anos. Então, tudo aconteceu rápido. Olha, mas para que este sonho se realize, você vai passar pelo processo. Porque José, com 17 anos, não tinha como ele assumir o governo do Egito, não faria o menor sentido. Se daquela vez, a primeira vez que o copeiro teve o seu sonho ali interpretado, ele, ele já fosse apresentado ao governador, ao rei do Egito, ao faraó, também não faria sentido. Mas quando nós nos submetemos ao Senhor, o tempo do Senhor é perfeito. As coisas acontecem na hora certa, do jeito certo. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Continua lendo a Bíblia que você vai ver dos rebeldes, pessoas rebeldes. A soberania do Senhor está e a onisciência de Deus, porque assim, o Senhor já sabe, Deus é o Senhor do tempo, ele já conhece passado, presente e futuro. Então, o Senhor, na sua infinita sabedoria, ele já sabe as escolhas que você vai fazer. Esta é a soberania de Deus. Não impor a vontade de Deus, a vontade dele a todo custo. Mas um coração que se volta para ele, o Senhor já sabe quem vai. Mas nós passamos pelo processo, nós nos submetemos ao processo para que nós possamos experimentar e conhecer quem é o nosso Deus, para que nós possamos também ser moldados durante o processo, porque aqui nós temos que ter consciência que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades. Então, no caso de José,
que aconteceu tudo isso, a luta dele era contra o quê? Contra o inimigo que queria exterminar toda a geração de Jacó. Porque veja, José, de uma maneira que só Deus consegue fazer, porque ele é soberano, se tornou governador do Egito. Agora, por causa de José, toda a descendência de Abraão, agora Jacó e as 12 tribos de Israel, seus 12 filhos, com suas famílias, completamente agora eles têm o que comer e sobreviver num tempo de fome e escassez. Este é o nosso Deus. Deus, ele é soberano porque ele faz tudo perfeito. Ele se revela a nós durante o processo. Nós nos tornamos ainda mais apaixonados por ele. Nós somos provados e a nossa adoração vai amadurecendo, vamos nos tornando os verdadeiros adoradores que o Pai procura, em espírito e em verdade, porque adorar o Pai é muito mais do que as bênçãos que recebemos, é independente das circunstâncias, é nos rendermos a Ele e dizer: Eu te amo, Senhor. O Senhor está no controle. Então, eu me submeto ao processo que o Senhor está fazendo hoje, porque eu sei que o Senhor é bom. E eu confio num Pai de amor que já está no meu futuro, preparando algo muito melhor para mim. Deus, ele é soberano nos seus próprios termos. E são termos perfeitos. Deus não é soberano segundo o nosso conceito teológico de soberania. Mas Deus, em sua infinita bondade, amor e plano maravilhoso, ele fez com isso, com a história de José, e traçando José na nossa própria história. Porque muitas vezes você está numa determinada situação, o Senhor está te moldando para você ser mais parecido com Cristo, e aí você se revolta, abandona o Senhor. Aí só revela a verdade do seu coração, que nunca foi sobre realmente amar o Senhor, mas somente obter dele todas as bênçãos que ele pode dar. José, neste processo, conheceu Deus face a face e se tornou tão consciente do poder, do amor, do cuidado de Deus e o plano global, universal de Deus, que ele falou: Uau, eu faço parte disso. É para salvar vidas que tudo isso aconteceu, então valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Pode me vender de novo. Se voltasse no tempo, poderiam me vender novamente, porque agora eu entendi. Eu não vou mais me preocupar como o Senhor faz, mas vou agradecê-lo, porque independente das nossas escolhas, o Senhor faz tudo perfeito. Deus é maravilhoso. E eu amo que aqui no capítulo 45, os irmãos ali retornem e o que que ele faz? Ele quer ver o pai, né? Tragam o meu pai, tragam o meu pai. E aí, quando ele despede os irmãos, no capítulo 45, verso 24, nós lemos: Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhe: Não briguem pelo caminho. Irmão sendo irmão, né? José que fala: Ai, lá vai eles brigar novamente. E a gente está falando de marmanjos aqui, né? Porque se José já tinha 40 anos e ele era um dos caçulas, imagina, os mais velhos já devia ter que 50, 60 anos. E José, ai, 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 hein? Vocês não vão brigar pelo caminho. Viu, gente? Ter irmão é maravilhoso. Verso 25: Assim partiram do Egito e voltaram ao seu pai Jacó na terra de Canaã e lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Porque eu imagino também que esses irmãos devem ter contado a verdade ao seu pai, né? Mas já não importava mais. Já não importava mais. Agora a cura era para a família toda. Verso 27. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta,
Meu filho ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Aleluia. Este é o nosso Deus. Quantas vezes Jacó devia ter implorado ao Senhor que ressuscitasse o seu filho, que deixasse com que ele se despedisse do seu filho, porque Jacó amargurou a morte de José por anos. Mas agora, no final da sua vida, ele tem este presente do Senhor que guardou tudo. Eu espero que a história de José te leve a realmente se submeter ao Senhor de uma maneira assim, de todo o seu coração. Aí nós entendemos por que que Jesus fala: olha, este é o maior mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Porque o Pai é bom, Deus é soberano, independente do que aconteça. A Bíblia, o registro bíblico de Gênesis e Apocalipse é para que eu e você possamos conhecer este Deus e ter um relacionamento pessoal com Ele. E isso começa pela consciência de quem Deus é. Deus é bom. Então aqui tudo está um caos, mas Deus é bom. Deus é bom. Vamos aprender a não duvidar do caráter de Deus, que é perfeito, e vamos fazer a nossa parte. Então não é você ser como fulano, beltrano e ciclano. Não é você ser idêntico a José, porque Deus nos fez diferentes. Mas tem uma coisa que nós podemos aprender e ser como José, andar no temor do Senhor, ser uma pessoa justa, correta, independente das circunstâncias e sabendo que quando há feridas no nosso coração, nós vamos ainda fazer isso que José fez com seus irmãos, de se vingar deles, de fazê-los sofrer, de fazê-los não entender o que está acontecendo. Isso foi o coração carnal, foi a parte carnal de José. Por isso que fala que o único assim que passou foi Daniel, mas José, neste momento, dá para a gente ver ele querendo se vingar de seus irmãos, porque havia feridas no seu coração. E no processo, entre uma coisa e outra, ele também foi curado quando o Senhor foi ministrando ao coração de José o plano soberano dele. E assim o Pai faz conosco ainda nos dias de hoje, porque José sempre foi temente ao Senhor, sempre. E é a única coisa que nos mantém vivos é a misericórdia do Senhor, e a nossa proteção está em amar o Senhor completamente. Quando não entendemos, quando nada faz sentido. Que a história de José te leve a este lugar de amor e dependência do Pai, para que você também viva os sonhos do Senhor para você. Este sonho, né? De novo, quantas vezes José orou querendo ver o seu pai, e agora o seu sonho, o seu clamor se realizaria. Ele voltaria a ver o seu pai, e o seu pai, que também clamava por isso, voltaria a ver o seu filho, e com tudo isso, quantas pessoas sendo abençoadas. A terra foi abençoada por causa do temor de José. Então, quando Deus dá a promessa a Abraão, falando através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas, são todas mesmo. Que eu e você possamos ser uma bênção na nossa geração, para as pessoas ao nosso redor, assim como José, ao entender, ou até mesmo sem entender o plano soberano de Deus neste momento, mas nos submetermos em amor e temor ao Senhor. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor, eu quero orar, Senhor, pelas pessoas neste momento que estão passando por tribulação, que estão, Senhor, presas, cativas, sem entender o que está acontecendo, que essas pessoas possam se render ao Senhor completamente, independente da circunstância que elas estão vivendo, que elas possam se voltar para Ti e obedecer, mesmo quando elas não entendem. E que também nesse tempo, Senhor, as pessoas, aqueles que já passaram pela prisão,
mas tem que lidar com as feridas do seu passado, tem que lidar com relacionamentos que foram quebrados durante o processo. Ó Pai, que nesse tempo haja restauração e que essas pessoas envolvidas entendam o teu plano soberano, que sempre é de vida, de salvação. Nunca, nunca, nunca é de morte e destruição. Mas que era preciso que todos eles passassem pelo processo para que eles vissem a sua glória. E muitas, muitas, muitas vidas fossem impactadas também através disso. Que tenhamos, Senhor, discernimento do tempo e da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É isso que eu te peço, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.